Olá, bem-vindos a mais um chat ao vivo do G1, hoje para falar sobre a reforma da Previdência. Se você tem uma dúvida sobre esse assunto, aproveita e manda a sua pergunta para a gente, porque hoje está aqui conosco o Daniel Pulino. Ele é especialista em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Obrigada, Daniel, pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E se você é professor, trabalhador autônomo, trabalhador rural, enfim, e tem uma dúvida sobre esse assunto, aproveita e manda a sua pergunta, porque a gente vai esclarecer agora aqui, né? A reforma da Previdência foi anunciada essa semana, o governo enviou ao Congresso a proposta e isso gerou muitas dúvidas, né, dos internautas. Daniel, então, para começar, a gente pode definir, afinal, o que é a reforma da Previdência e como que ela afeta a vida do brasileiro? Tá legal. Bom, a reforma da Previdência ela foi enviada, é um projeto, na verdade, que foi enviado pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, e que precisa de aprovação dos deputados, dos senadores, do Poder Legislativo para que comece a valer. Então ele é chamado de reforma porque ele altera várias regras que estão na Constituição e dizem respeito à aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Porque o projeto ele alcança tanto a previdência dos servidores públicos, da União, dos estados, de qualquer um dos poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e também os trabalhadores da iniciativa privada que se vinculam ao INSS. Tá. E quem está prestes a se aposentar agora precisa se preocupar nesse momento? Porque a proposta não está em vigor, né? Sim, ela não está em vigor, ela precisa ser aprovada. É um projeto ainda, ela seguramente vai ser discutida, vai ser debatida no Parlamento, né, na Câmara, depois no Senado. E aí é que ela começa a valer. Quando ela for aprovada pelo Legislativo, o que deve acontecer, a estimativa do governo é que isso seja feito ainda no primeiro semestre de 2017, portanto teria aí 6 meses. Na melhor das hipóteses, aí é que começaria a valer de acordo com o que fosse aprovado, o que não significa também que vai ser aprovado integralmente esse texto que está aqui. Né? Lá no Congresso, a votação é feita em separado, cada artigo, cada um gera uma discussão, um vai atingir servidor público, um vai atingir professor, um vai atingir militar, outro vai atingir juiz e tal. Então todas essas forças se movimentam dentro do Legislativo para discutir os seus interesses. Tá, Daniel, mas quais são as mudanças mais importantes dessa reforma? Então, existem várias mudanças alcançando todos os trabalhadores brasileiros. Eu até fiz uma anotação aqui, se você me permite. As principais mudanças, assim, pontualmente, quem atinge quem tem, em geral, mais de 50 anos, menos de 50 anos se for homem e menos de 45 anos se for mulher, já pegaria pelo projeto, repito, né, precisa ser aprovado desse jeito, mas pelo projeto pegaria já as regras novas. E aí, quais as principais mudanças? Uma delas é muito importante, muito emblemática, o governo já vinha falando dela há muito tempo, há mais de 6 meses, que é colocar uma idade mínima de 65 anos, que é única para todos os trabalhadores, quer dizer, para trabalhadores urbanos e rurais, para homens e mulheres, para professores, servidores públicos também. Todas essas pessoas tinham idades diferentes. Mulher se aposentava 5 anos antes do que o homem, rural 5 anos antes, professor 5 anos antes e assim por diante. Agora, pelo projeto, se ele for aprovado, todos passam a ter uma idade mínima de 65 anos. E também se aumenta o tempo de contribuição que é necessário para se aposentar, que hoje é mínimo de 15 anos, 180 meses, que dá 15 anos, passa a ser de pelo menos 25 anos para se aposentar. Então essa é um dos principais pontos da reforma. Existem outros, mas esse é um dos principais. Então não adianta ter atingido 65 anos se a pessoa não contribuiu por pelo menos 25, é isso? Exatamente. Isso sempre foi assim na Previdência. Precisa de um mínimo de tempo de contribuição. Não adianta cantar parabéns lá, soprar a velhinha do bolo com 65 anos e correr para o INSS. Não, precisa ter um tempo mínimo de contribuições antes, porque a Previdência é um seguro. O sujeito tem que pagar um pouquinho para ter direito à proteção. Tá certo. E quem já atingiu o tempo para se aposentar agora, ele vai ser afetado por essa mudança? Não, isso não. O governo tem falado que preservou o direito adquirido, mas ele nem poderia fazer diferente. Seria absolutamente inconstitucional, a Constituição é muito clara em dizer que quem já está aposentado ou quem não está aposentado, mas já tem todos os requisitos para pedir o benefício e não decidiu por alguma razão não pedir, esse tem direito adquirido. Um direito adquirido cristalino, que ninguém pode tocar. Ele sempre tem direito a se aposentar por essas regras de hoje, mesmo que ele peça daqui a 1 ano, 2 anos. Isso é intocável. Perfeito. Então a gente vai para as perguntas dos internautas agora. A gente já tem uma aqui. Vamos falar agora sobre os mais jovens, né? Como eles vão ser afetados. A gente tem a pergunta do Fernando, que é a seguinte. Ele tem 30 anos e 11 anos de contribuição. Com a nova regra, ele quer saber a previsão de quando ele vai se aposentar.
Dá para saber? Dá para saber. Se o projeto for aprovado, a situação do Fernando não é muito boa. Por quê? Porque ele tem menos de 50 anos sendo homem, ele já cai na regra nova. E a regra nova é essa que impõe uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos. E é importante dizer isso, pelo projeto acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. O que é isso? O sujeito se aposentava ao reunir algum período de tempo de contribuições, que é ainda o que vale hoje, 35 anos para homem e 30 anos para mulher, independentemente da idade. Agora não vale mais isso, ele precisa ter 65 anos de idade. Então é o caso deste nosso internauta. Ele tem 30 anos, portanto está abaixo dos 50 que são exigidos para homem, já cai na regra nova, vai ter que trabalhar seguramente até os 65 anos de idade para se aposentar. Isso por causa da regra de transição, né? Que foi... Então, ele não pega a regra de transição, porque a regra de transição, Thaís, ela é feita justamente para quem tem mais de 50 anos sendo homem e mais de 45 se for mulher. O que é a regra de transição? A regra de transição é como se fosse uma regra um pouquinho mais suave, um pouquinho menos pior, digamos assim, do que a regra nova. Tá. Como se, em respeito ao tempo que o sujeito já tem no sistema, houvesse uma regra de transição que preservasse um pouco o que era a regra antiga, com um acréscimo, que no caso é um pedágio de contribuição adicional para a regra nova. Quem tem menos de 50 anos sendo homem ou menos de 45 sendo mulher, pode ser servidor, professor, seja o que for, não pega a regra de transição, cai direto na regra nova, que é, né, de 65 anos. É bem mais exigente do que hoje em dia.